Livro de Jó, capítulos 11 e 12. Capítulo de número 11 vai aparecer o discurso de acusação do terceiro amigo de Jó, que é Zofar. Zofar vem com a mesma acusação dos outros dois, porém, ele vem com palavras mais duras, ele vem mais cheio de raiva quando ele escuta o Jó falar que Jó era inocente. E então ele fica com tanta raiva de ouvir Jó dizer isso, porque ele tinha certeza, a mesma palavra dos amigos dele. Ele tinha certeza que o sofrimento de Jó era resultado de pecados não confessados. Então, ele se torna insensível à dor de Jó. E ele chega a dizer para Jó assim: olha, você está achando que você conhece Deus, você está achando que por você afirmar que você não pecou contra Deus e que você tem consciência disso, você está achando que você conhece Deus? Verso 7 ele diz assim: quem é que pode chegar aos caminhos de Deus ou conhecer Deus? Ninguém, Jó, ninguém jamais vai compreender Deus na sua totalidade. As palavras de Zofar não estão erradas. O ser humano jamais vai compreender Deus na sua totalidade. Porém, as aplicações de Zofar é que estão erradas. Ele está fazendo aplicações erradas de um conhecimento que ele tem acerca de Deus. Nenhum ser humano é capaz de conhecer Deus na sua totalidade. Por quê? Porque nós somos seres finitos, limitados, e Deus é um ser infinito e ilimitado. Nós nunca conheceremos Deus, compreenderemos Deus na sua totalidade. Porém, o tanto que Deus se revela a nós é suficiente para que nós possamos amá-lo e confiar nele. Jeremias capítulo 29, o Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Que Deus está dizendo? Eu vou me revelar. Quando você me buscar, eu vou permitir que você me conheça. Eu faço uma comparação aqui de quando você está com muita sede e você vai a um rio e tem uma água potável para beber. Você não precisa beber o rio todo para você matar a sua sede. Um pouco do rio, um pouco daquela água é suficiente para matar a sede. Assim é o nosso relacionamento com Deus. No capítulo de número 12, Jó, então, vai responder a Zofar e ele vai se defender novamente daquelas acusações. Porém, Jó vai, nessa defesa, dizer para eles assim: olha, vocês estão com uma visão errada acerca da pessoa de Deus. Vocês estão muito presunçosos, vaidosos, achando-se os donos da sabedoria. E Jó, então, ele é um pouco irônico aqui nesse capítulo de número 12, e ele afirma para eles que a sabedoria de Deus está acima da sabedoria dos homens. E fazendo uma aplicação aqui nesse capítulo de número 12, tal qual os amigos do Jó. Hoje, nós vivemos isto ouvindo pessoas que discursam sobre Deus nas mídias sociais, pessoas que não se relacionam com Deus, pessoas que não leem as Escrituras, e eles têm a audácia de discursar sobre Deus em suas mídias. E eles, por não conhecerem Deus, por não conhecerem as Escrituras, eles falam apenas de um dos atributos de Deus. Eles dizem Deus é amor, mas eles desconhecem os outros atributos de Deus. Deus é amor, sim, é um dos seus atributos, mas Deus também é justiça, Deus também é juízo, mas é impossível conhecermos Deus e os seus atributos sem um relacionamento com Ele. Essa geração não conhece Deus, não conhece os seus atributos e repetem o que esses influencers dizem em suas mídias sociais para ficarem tranquilos com a sua vida de pecado, e quando alguém vai apontar os outros atributos de Deus, essas pessoas ficam indignadas e eles dizem: não me julgue, né? Deus é amor, sim. Vamos apresentar a essa geração o amor de Deus, mas não vamos esconder o juízo de Deus, que já foi exercido várias vezes no Antigo Testamento e que as Escrituras mostram que no final dos tempos haverá novamente a manifestação do juízo de Deus.
Livro de Jó, capítulos 13 e 14. Capítulo de número 13, Jó continua o seu argumento de defesa e ele fala de uma forma firme com seus amigos, dizendo para eles assim: olha, eu não vou ficar aqui falando com vocês, eu vou falar agora diretamente com Deus, eu vou buscar uma defesa do próprio Deus, porque vocês estão fazendo um julgamento errado. Vocês insistem em me julgar. E verso de número 4, ele diz assim, olha, vocês estão camuflando a verdade, besuntando a verdade. E vocês são como médicos que formaram uma coisa e está tentando dar um outro diagnóstico. Em outras palavras, Jó está dizendo assim, meus amigos, o que vocês estão dizendo é verdade, ou seja, vocês têm o conhecimento, vocês só não estão aplicando corretamente o conhecimento. Então, não basta ter o conhecimento, nós precisamos ter as ferramentas corretas para aplicar o nosso conhecimento, a nossa metodologia. E Jó, então, passa a falar com Deus, buscando de Deus essa defesa e para que os seus amigos ouçam a sua oração, o seu clamor. E então ele cita aquele verso bonito que nós gostamos de falar. Ele está tão disposto, tão encorajado a defender a sua inocência diante de Deus, que ele está disposto a arriscar tudo, inclusive a sua própria vida. Ele diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ou seja, eu vou até o fim. Eu vou continuar sendo fiel, mas eu preciso que Deus olhe para mim, para o meu sofrimento e veja que o que eu estou vivendo não é consequência de uma vida de pecados. Jó tinha convicção da sua integridade. Isso não é presunção, isso não é vaidade, isso é certeza de um relacionamento com Deus. E no capítulo de número 14, quando nós lemos as palavras de Jó, nós percebemos que aquele homem cheio de esperanças começa a perder a sua esperança. Ele disse assim, o que é a vida do ser humano? É como uma flor, de manhã está bonita e à tarde já está seca, e ele fica tão angustiado com esse silêncio de Deus e a provação que não passava. E Jó, então, ele faz uma comparação da vida vegetal com a vida do ser humano. Verso de número 7, ele diz assim, tem esperança até para uma árvore. Quando ela morre, daí a pouco você olha para ela de novo, tem um broto ali nascendo, e ao cheiro das águas ela torna a brotar. Mas verso 10 ele diz assim, mas para o homem não. O homem morre e acabou, não tem essa segunda oportunidade. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se Deus pudesse fazer isso para mim, consumir a minha vida como uma árvore e depois me fazer brotar novo, sem viver o que eu estou vivendo, na verdade, Jó não sabia do que nós sabemos hoje. Ao fazer essa comparação, Jó não sabe que o ser humano terá vida eterna. São doutrinas que vão ser reveladas a nós na nova aliança. Mas Jó não tem essa consciência. E se nós temos essa convicção, então nós precisamos ter muito mais firmeza, muito mais perseverança no momento de provação do que Jó. Porque nós temos essa consciência de que a vida humana é uma vida passageira, que aqui nós estamos sujeitos à dor, a enfermidades, mas que quando morrermos e ressuscitarmos, ressuscitaremos para a vida eterna, num corpo incorruptível. E quando nós temos essa esperança de que há um céu, que há vida eterna aguardando por nós, com certeza nós temos muito mais firmeza para passar pelos ventos. Saber que estamos como estrangeiros numa terra estranha e que a nossa cidade celestial nos aguarda. E então aguardemos com confiança. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. Vamos aguardar com paciência e com perseverança, porque há um céu esperando por nós.
Livro de Jó, capítulos 15 e 16. Aqui no capítulo de número 15, vai começar uma segunda rodada de discussões, de acusações. E, assim como na primeira série, de novo, por ordem, cada um deles vem novamente com seus discursos e não mudaram o teor da acusação. Continuam dizendo que o problema de Jó é a sua iniquidade, é o seu pecado. E aqui eles vêm com muito mais vaidade em suas palavras, dizendo: quem é você, Jó? Você acha que você é o primeiro homem que nasceu? O que é que você sabe que nós não sabemos? E eles vêm com aquelas palavras duras, zombando aquela intimidade que Jó está demonstrando com Deus. Aquele relacionamento que Jó está demonstrando com Deus, eles criticam isso. Quem você pensa que você é? E como apresentado nos outros capítulos, aqui nós vemos a mesma coisa. Eles não dizem coisas erradas. Por exemplo, ele diz aqui que todo homem é vaidade, que todo homem é pecador, que todo homem precisa da misericórdia de Deus. Isso é fato, isso é bíblico. Porém, a aplicação e o julgamento na vida de Jó é que não estava correto. E no capítulo de número 16, Jó então responde aquelas críticas duras dos seus amigos, e nós vamos observar nas palavras de Jó expressão de muita dor, de muita angústia. Ele chega a listar o seu sofrimento, né? Ele fala: minha pele, cozi sobre a minha pele o cilício, revolvi a minha cabeça no pó. Verso 16, meu rosto está descorado de tanto chorar, nas minhas pálpebras está a sombra da morte. Então ele lista o seu sofrimento e ele sente que parece que ele foi abandonado por Deus. E no verso 21, ele sente falta de alguém para advogar, ele sente falta de uma pessoa para interceder por ele. Novamente aqui, nós percebemos Jó sentindo falta do que nós conhecemos ter, que é Jesus como intercessor, como nosso advogado. Então, esse capítulo 16, ele mostra uma experiência de profundo sofrimento que um ser humano pode passar, mesmo sendo um homem justo e fiel. E que essas teologias que pregam por aí, de que o justo não sofre, de que a vida cristã é uma vida de triunfalismo, estas teologias não são bíblicas, não são verdadeiras. Na verdade, Jesus não escondeu isso de nós. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: eu, como ser humano, tive aflições e venci. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês, como seres humanos, também sofrerão aflições e eu estarei com vocês durante as aflições. Lembremos destas palavras no momento de dor e no momento de aflição. Lembremos que não estamos livres de sofrer enquanto estivermos aqui na terra, mas o Senhor jamais nos abandonará. Livro de Jó, capítulos 17 e 18. Capítulo 17, Jó continua lamentando, Jó continua desabafando, e ele fala para os seus amigos, que eram considerados homens sábios, que todo mundo respeitava. Ele disse assim: olha, eu não estou vendo sabedoria em vocês, não. E é interessante que o próprio Deus, lá no capítulo 42, no verso 7, no finalzinho, ele disse assim: olha, Jó, a minha ira se acendeu contra os seus amigos, porque eles não falaram corretamente sobre mim. Eles não foram sábios ao te ajudar e não me descreveram corretamente, não falaram sabiamente sobre mim. Então, no capítulo de número 18, entra a Bildade, ao invés de ele reconhecer, voltar atrás e dizer: não, Jó, realmente nós estamos pegando pesado com vocês. Muito pelo contrário, eles continuaram acusando. Bildade aqui acusa ele de ser tolo,
e de ser arrogante. E continua insistindo que o que Jó está vivendo é resultado do seu pecado, que ele deve se arrepender e buscar o perdão de Deus. E em momento algum nós percebemos a Bildade falando da misericórdia de Deus. No verso de número 18, ele diz assim: da luz o lançarão nas trevas. Ou seja, ele está falando do juízo de Deus, das consequências do pecado, mas ele não fala da misericórdia de Deus. Nós sabemos do destino dos ímpios, mas dos ímpios que insistem em não se arrepender dos seus pecados. As Escrituras, a graça de Deus o tempo todo é mostrada, incentivada nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas epístolas gerais, chamando o homem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus, que todos venham ao arrependimento. Livro de Jó, capítulos 19 e 20. No capítulo 19, Jó se queixa da dureza dos seus amigos. Aquelas pessoas que deveriam estar ali consolando. Verso de número 2, ele diz: até quando vocês vão ficar me quebrantando com essas palavras tão duras? Jó, ele não sabe do que está acontecendo, ele não sabe que houve esse desafio entre Deus e Satanás acerca da sua fidelidade. Ele não sabe do que está acontecendo por trás. Então, ele chega a descrever como se Deus estivesse tratando ele como um inimigo, quando, na verdade, o inimigo dele era Satanás. E ele, então, descreve a sua dor, como ele está sendo abandonado por Deus, pelos amigos, pelos parentes. Ele diz: meus parentes me tratam como se eu fosse um estranho, os meus funcionários, meus domésticos, minhas servas, eu chamei um criado, ele não me respondeu, e até minha esposa, o meu hálito para ela é intolerável. Jó está falando de uma situação da sua saúde que estava num estado tão deplorável, que ele tinha um hálito tão forte que era intolerável para a esposa, a pessoa que era mais próxima dele. Ele diz às crianças que antes, respeitavam tanto, se curvavam quando ele passava, vinha abraçar. Até as crianças estão se levantando contra mim, estão falando contra mim, as pessoas que eu amava. Verso de número 20, ele diz: os meus ossos, eu estou tão magro que a minha pele, ela grudou nos meus ossos, e a única pele que eu tenho agora é a pele dos meus dentes. E ele disse: olha, gente, eu sinto como se a mão de Deus estivesse contra mim. Mas depois de listar todo o seu sofrimento, Jó deixa aquela pérola, aquela palavra linda no verso de número 25. Ele diz: olha, mas eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar sobre a terra. Aqui Jó está falando uma palavra profética, proferindo uma palavra acerca do Messias, mesmo sem ter conhecimento sobre isso. Porque a expressão redentor aqui era uma expressão já utilizada por eles, que era alguém que resgatava o nome da família, que resgatava as terras, ou alguém que resgatava um escravo. Ele diz assim: olha, eu tô vivendo o pior momento da minha vida, estou à beira da sepultura, mas eu sei que o meu Redentor vai me tirar dessa. Alguém, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai me resgatar. Então, Jó é para nós um exemplo de fé inabalável, mesmo vivendo como se não tivesse mais nenhuma condição humana, não houvesse nenhuma saída. É quando os limites terrenos acabam. É quando nós chegamos ao fundo do poço. Lembrar que existe um Deus, que Ele é soberano e que Ele tem o controle de tudo nas mãos. Lembremos destas palavras de Jó, quando estivermos naquela situação, naquele sofrimento, naquela provação, que nós suspiramos e dizemos: acabou minhas forças, acabaram
os meus recursos, é quando Deus entra em cena, porque as coisas impossíveis não são para o homem, o impossível é para Deus. Que o Senhor possa nos fortalecer com esta palavra.